Qual foi a última vez que você assistiu uma peça de teatro ou um musical? Você também é apaixonado pela cultura, pela arte? Então esse programa é para vocês. Fiquem com a gente porque os nossos convidados vão falar sobre como é produzir cultura no Brasil e aqui em Vitória. Nós estamos recebendo dois convidados. Ela é baiana, louca por cultura, ele é capixaba, apaixonado por cultura também. São os produtores da WB Produções. Obrigada por estarem aqui com a gente. Obrigada, A gente Renata, foi um prazer. agradece. Não, a gente já está namorando vocês aqui já faz um tempo. Mas a agenda da produtora é uma agenda muito corrida. A gente vai colocar aqui no na nossa TV a página, né, o Instagram da WB Produções, porque eu achei muito legal a bio de vocês. Há 17 anos, transformando o Brasil através do teatro. Nós somos arte, cultura e movimento. Parabéns pela essa bio, viu? Ah, Arrasou. Obrigada, é a nossa campanha de 17 anos. E fiquem à vontade de contar pra gente, primeiramente, como é produzir cultura em Vitória, porque são sediadas aqui, né? O escritório de vocês. A gente vai falar das suas produções aí em outras cidades, né? Mas especificamente aqui em Vitória. quando a gente começou, né, nós éramos muito jovens, a gente se conheceu na faculdade, eu e Bruna, e a gente não entendia muito de produção cultural. Então as coisas foram acontecendo na nossa vida. Durante um documento, a gente fez um TCC sobre Bibi Ferreira, que foi a maior atriz que o Brasil já teve na história mesmo, uma das maiores atrizes do mundo. E aí, durante essa pesquisa do TCC, nós conhecemos vários artistas. E eles sempre falavam: vocês têm um perfil de produtores, por que vocês não abrem uma produtora? Vocês têm cara de produtores, vocês são tão organizados, tão corretos, papapá, falando sobre isso. Então, nós resolvemos abrir. A WB, ela foi fundada em março de 2007. Mas só em outubro de 2007 a gente fez a primeira produção. E aí, tudo, né? A gente foi apanhando, né, para Sim. fazer, para trabalhar, porque a gente desconhecia de tudo, né? E no início mesmo da empresa, durante os primeiros 3 anos, nós realmente fazíamos tudo. Ou seja, a gente vendia ingresso, a gente era bilheteiro, a gente era porteiro, a gente era segurança, a gente era carregador, a gente era camareira. Todas as funções que empregam o setor cultural, o setor teatral, como a gente não tinha condições de contratar, nós éramos essas pessoas. É até bom hoje ter vivido essas experiências até para a gente valorizar o trabalho do outro. Mas sobre a sua pergunta, como é viver de cultura do Espírito Santo, como é produzir cultura no Espírito Santo, é difícil, não é fácil, né? A gente tem várias limitações no nosso estado. A gente tem poucos teatros, né? Hoje a gente tem Verdade. 4 teatros em Vitória, né? Se você for para pensar Grande Vitória mesmo, Vila Velha não tem um teatro de qualidade, Serra não tem teatro, Cariacica não tem teatro, Guarapari não tem teatro. Então, todos os teatros se concentram em Vitória. E aí são poucos pela demanda, pela oferta de atrações. A gente não tem um teatro com uma capacidade acima de 1.000 lugares para poder receber os mega musicais ou os mega shows. Então a gente foi se adaptando conforme a realidade. Então o nosso olhar sempre foi um olhar profissional, um olhar de buscar a excelência, de fazer com que Vitória se torne eixo das grandes produções, mas indo buscar referências melhores. Então, referências de São Paulo, referências do Rio, referências de outros países, buscando realmente fazer com que o nosso cenário se torne um cenário de qualidade. Inclusive falando sobre essa necessidade de lugares mais, né, mais bem preparados aí para receber peças de teatro, musicais, como você falou, é uma informação muito recorrente aqui. O pessoal que faz produção fala sobre isso. Fala sobre a necessidade de ter uma estrutura melhor para abraçar mais a cultura, né? E é interessante que vocês não desanimam, não, porque os produtores estão aí. Vocês estão produzindo peças de teatro, vocês estão levando alegria. Esse final de semana vai ter peça também, né? Vai ter apresentação esse final de semana? Esse agora, 18, 19, a gente tem a Vedete do Brasil. Você lembra, Bruna, qual foi a primeira peça que você produziu? Lembro. Conta. Chama I Love Neide, com Eduardo Martini, no Teatro do SESI. Já da UFES. Não, Vocês estavam foi na juntos? UFES? Foi na UFES. Enfim. Vocês estavam juntos? Sim. Ai, meu Deus do céu. A gente, como a Wesley disse, a gente estudou junto.
na faculdade, fizemos faculdade juntos, a gente fazia parte de uma oficina de teatro juntos, e aí abriu a WB juntos e nunca mais se separou. Por isso que as pessoas acham que a gente é casado. Ah, então, né? Pois é, quem será que perguntou Mas se eles outras são pessoas casados? no início questionavam também. No início elas questionavam. Essa parceria de vocês, né? E a baiana, você é da Bahia, não é? Sou, É? mas eu vim pra cá muito nova, né? Eu vim pro Espírito Santo com 6 anos. É, né? E aí, construí minha vida aqui. Quando vocês mencionam sobre outros estados como São Paulo, Rio de Janeiro, qual é o estado referência para vocês na questão de produção de teatro? Seria No São Brasil, Paulo? São Paulo, é. São Paulo, né? Tudo acontece lá. Tudo acontece lá. São Paulo é a nossa Nova York, São Paulo é a nossa Londres. Então, tudo acontece lá. Eu sou paulistana. Sou na Zona Leste do Tatuapé. Essa questão da gente falar sobre a cultura aqui no Espírito Santo, como você falou, são grandes desafios, né? E no Brasil em geral, porque vocês levam produções para outras cidades também. Como que é sair daqui, levar peça, é outra recepção, as pessoas consomem mais? Qual é a diferença do Espírito Santo para o Brasil, assim, no geral, assim, de público? Eu acho que assim, a gente vive num país onde existem vários países num país só. Então, né, o Brasil é muito grande. Então, realmente as separações, né, de regiões tem uma diferença muito grande, assim. Então, por exemplo, dentro do Sudeste, o Espírito Santo é o estado que tem menos limitação, menos recursos, menos investimentos nessa área. Mas o que a gente percebe é questões logísticas. Exemplo, para produzir um espetáculo em Manaus, só o transporte de cenário, um caminhão para levar o cenário, demora 15 dias, 20 dias para chegar. E aí tem custos muito altos de logística, né, desse transporte, de passagens aéreas. As passagens aéreas são muito caras, saindo do Sudeste, indo para a região Norte ou para a região Nordeste. Então, acho que, comparando, assim, o Espírito Santo para as outras regiões do Brasil, o que eu vejo, assim, o que eu sinto falta é de teatro, um teatro com uma grande estrutura. Porque você vê... na Paraíba, lá em João Pessoa, tem o Teatro Pedra do Reino, que tem 2.500 lugares. Tem o Teatro Paulo Pontes. Em Salvador tem teatros excelentes. Em Manaus, em Belém, em Boa Vista. Não desmerecendo os outros estados, mas eu só acho que o nosso estado também merece. Já que a gente fica numa região, que é a região mais rica do Brasil, que é a região Sudeste, é uma vergonha o Espírito Santo não ter um teatro decente, de qualidade. Não desmerecendo o Teatro Universitário, que é incrível, o Sesc Glória, mas a gente tá o Carlos Gomes fechado há muitos anos, o Cais das Artes está em obras há muitos anos, mas se você... a gente não tem um teatro municipal. A Prefeitura de Vitória não tem um teatro dela. Tudo é teatro estadual ou federal. Não tem um teatro tinha um municipal. Carmélia antigamente, né? Que está fechado também há muitos anos. Inclusive, a gente apresentou o espetáculo lá como atores da época da faculdade. E tá fechado também há muito tempo, né? Era um teatro ótimo, um teatro de 500 e poucos lugares. Só que ele fechou e nunca teve nem projeto de revitalização, de reabertura do espaço, entendeu? O que falta da população, de nós capixabas, enfim, dos cidadãos daquela cidade, daquele estado, é cobrar realmente aos políticos, né, aos poderes, espaços, né? Espaços, investimentos. Porque, assim, a cultura tem o seu orçamento. E ela precisa usar esse orçamento a favor da cultura. Então, a gente tem que cobrar mais espaços, mais investimentos, mais recursos mesmo. Da mesma forma que eu vejo que a população, cobra da educação, cobra da segurança pública, cobra da saúde, mas é como se é como se a cultura não existisse. A gente ainda é muito marginalizado, assim, a gente ainda é muito visto como, entretenimento é supérfluo, então, né, vamos dar prioridade a outras coisas. Só que, assim, as pessoas não conseguem enxergar que a cultura e a educação são a base da pirâmide para qualquer formação e qualquer desenvolvimento, sabe? Tudo. Então, assim, é uma luta muito grande da gente, assim, sabe? Não só... Agora, em relação, assim, ao todo, não só no estado, né? Trabalhar com cultura no Brasil né? É um desafio constante, sabe? Inclusive, né, a gente teve aí o impacto da pandemia, depois a ausência do Ministério. Sim. Então, imagino que vocês não sofreram, né, na época que não tinha o Ministério da Cultura aí, para... Como é que foi isso, gente? Foi os piores anos da nossa vida. Mas não, vocês pensaram em desistir? Não. A gente... mais ou menos, né? A gente pensou, caso continuasse aquele governo, a gente sairia do Brasil. A gente daria um tempo. Não desistir, a gente daria um tempo, entendeu? Porque não dá. Não dá para viver num país
onde a cultura ela é abominada, onde a cultura... É porque assim, vamos parar a pensar, o que que a cultura faz como nós, seres humanos? Faz a gente pensar, faz a gente refletir, entendeu? Cria um senso crítico, um desenvolvimento. Então, assim, se um governo tira a cultura, ele tira a vida das pessoas, porque tudo é cultura. A roupa que a gente está usando é cultura, o óculos, o modelo de cabelo, tudo é cultura, tudo é cultura. E o que eu percebo é que as pessoas criaram a palavra cultura como que a Bruna acabou de dizer, como se algo fosse supérfluo, superficial, só que na nossa Constituição tá. Nosso país, ele é obrigado a dar cultura, educação, saúde, né? Enfim, existem braços, existem os orçamentos. E aí as pessoas ficam questionando, a gente vê muito assim, mas vai fazer uma peça, mas escola tal tá prejudicada. Mas por que que você vai fazer Vai esse investir dinheiro em show? outra coisa, coloca em outra coisa, Só que as transporte. pessoas não entendem. Primeiro, o orçamento da cultura no Brasil representa nem 1% do orçamento. A cultura, de todas as pastas, é que tem o menor orçamento. E ela nem gasta esse orçamento todo. Então, a cultura tem o seu orçamento. Então, como a saúde tem, como a educação tem. Então, não existe essa de deixar de fazer a cultura para investir em uma outra área. A cultura tem seu espaço e ela tem que ser reconhecida. Mas falando sobre a pandemia, a gente sentiu muito. Foi muito triste entender que as pessoas, de alguma forma, e quando eu falo as pessoas em geral, desde empresas patrocinadoras até o país, igual exemplo, nós somos empresários há 17 anos, pagando impostos, gerando empregos, né, movimentando a economia do nosso país e do nosso estado. Você acha que a gente conseguiu alguma ajuda? Alguma, sabe, tem amigos Apoio. Não, tem amigos nossos nos Estados Unidos, Nova York, que ganhavam X dólares por semana, que viviam da mesma área que a nossa. A gente não ganhou nada nem por mês. Eu tive que vender minhas coisas, a Bruna foi se virando, a gente foi se virando para poder sobreviver. Então, assim, é muito cruel para o empresário, porque nós somos empresários também, de não ter espaço, né, num país. E vale ressaltar que nós fomos uma das áreas mais prejudicadas, porque fomos a primeira a parar e as últimas a voltar. retornar. E sem nenhum tipo de apoio, né? Então, era isso, era salve-se quem puder. E assim, é interessante que quando vocês falam, né, explicando isso pra gente a realidade, né, de vocês, do Brasil com relação à cultura, a gente entende assim que vocês são parte da resistência. Acho que é orgulho, né? Acho que é isso que a gente tá falando, assim, acho que é uma luta diária, assim, e a gente preza muito pelo que a gente vai produzir. Então, a gente é muito seleto naquilo, assim. Então, tantos espetáculos que a gente traz para Vitória, a gente se preocupa com essa curadoria, o que que a gente vai levar para Vitória, o que que a gente vai fazer. Tantos espetáculos que a gente resolve montar, sabe? A gente se preocupa com o que vai dizer. Então, eu acho que é isso. É isso. A gente realmente enxerga a cultura não só como entretenimento, não só como nosso ganha-pão, a gente vive disso, mas realmente como um elemento transformador da sociedade, entendeu? E a gente enxerga o nosso papel em relação a isso. Então, assim, eu acho que a gente está fazendo o nosso dever de casa direitinho. E é isso. A gente é uma preocupação diária, sabe? Do que texto a gente vai escolher para comprar, para montar, do que peça a gente vai enfim, trazer para Vitória. Então, assim, é isso, sabe? É uma pesquisa diária, uma preocupação diária, porque a gente sabe que isso impacta na vida das pessoas, né? Sim. Numa média, assim, em 2022, 2023, 2024, assim, uma média de quantas peças vocês produziram, por exemplo, em 2022 para 2023, assim, uma média? Só para a gente entender a pandemia, né, a volta, porque esses foram os últimos, né? Acho que é 2020 e 2021 a gente ficou completamente estagnado, né? 2022 a gente foi voltando aos poucos, assim, não vou lembrar de cabeça quantos, mas ano passado foi assim. Top. Dos muita dois coisa. sentidos, assim, porque Ficou muita coisa represada, né? acumulou muita coisa. Então, ano passado foi um ano maravilhoso, mas um ano muito insano pra gente. Então, assim, ano passado, acho que a gente trabalhou todos os finais de semana. O Então, ano assim, passado todinho? tinha final de semana que a gente tava com peça em 5 lugares no estado, no Brasil. A gente deve ter produzido no Brasil inteiro, Vocês, ano passado. vocês conseguem produzir em 5 lugares? Sim. Sim, a gente tem uma equipe, A gente tem uma né? equipe muito grande, No né? Brasil todo? No Brasil Sim. todo. Gente, eu achava que era só aqui, aquela que a gente vê aqui no Instagram deles de Vitória. Sério? Não, aqui em Vitória fica assessoria
jurídica, contábil, social media, designs, assistentes, eu e Bruna, só, né? A gente tem uma base toda aqui, e aí quando a gente tá com peças, né, rodando, a gente tem um produtor executivo em cada lugar. Então, a gente tem um gerente de projetos que mora em Santos, a gente tem uma produtora executiva que mora no Rio. Gente, que galerão! A gente tem uma galera. E como é que eu fiquei curiosa agora. Então, quando você fala que você falou, a gente monta uma peça. Vocês escolhem a peça a partir do quê? O artista, quem faz o personagem, tudo isso depende. Como é que é dividido a produção de uma peça? Você decide quem vai vir, você decide os atores. Então, são duas coisas, assim. A WB Produções, hoje em dia, ela trabalha em duas vertentes. A primeira, que é que existe desde os primórdios, lá, há 17 anos, que somos uma produtora local aqui no Espírito Santo. Então, a gente faz um trabalho de curadoria para pesquisar o que tá rolando no eixo Rio-São Paulo, seleciona esses espetáculos que não são nossos, não são de produções nossas, e a gente traz eles para o estado do Espírito Santo, e aí faz isso que a gente faz aqui no Teatro da UFES, no Sesc Glória, enfim, uma apresentação no final de semana, e eles vão embora, e aí uma programação mesmo. Em paralelo a isso, desde 2014, a WB começou a produzir os seus próprios espetáculos. O que é isso? Que legal. A gente seleciona textos, a gente assiste muita coisa, a gente lê muita coisa, a gente viaja muito para fora, enfim, para pesquisar texto, a gente está sempre em busca disso. E aí a gente tem opções. Ou a gente compra os direitos de um espetáculo que já existiu, enfim, para montar, ou a gente encomenda um texto com algum dramaturgo, né? E aí a gente vai atrás, né? Eu quero esse espetáculo, a gente quer que fulano de tal dirige. E aí a gente chama o fulano de tal para dirigir, juntos a gente escolhe elenco, escolhe equipe criativa, e monta o nosso próprio espetáculo, entendeu? E aí esses espetáculos que a gente monta, geralmente eles ficam em temporada Rio e São Paulo, e depois excursiona pelo Brasil. Então, são duas WB dentro de uma. Caramba! E quando a relação pessoal de cada um de vocês, você falou que vocês atuavam? Atuar, aí você... A gente atuava, assim. Não, meu Deus! Assim, o teatro entrou na minha vida desde criança, desde os 7 anos. Então, eu nasci em Colatina, que é noroeste do estado. E aí, fui fazer aquele teatro de igreja, né? Depois virou teatro de escola. E aí, depois, Colatina, na época, não tinha um teatro. Aí, foi inaugurado um teatro no Colégio Marista. Então, assim, eu tive toda uma paixão por teatro desde criança. Mas o que acontece? Eu acho que os jovens, né, as pessoas hoje que estão aí em casa... que eles são jovens. Vê não, se tem 17 jovens crianças. Quando eles falam 17 anos de WB, eu falo, gente, eles são tão novinhos. Começou muito novinho, Eu acho que as pessoas têm uma visão muito crua mesmo do negócio. Então, na época que eu era criança, eu só achava que trabalhar com arte era só para ser ator, né? Só atuando. E aí, durante a faculdade, a gente foi entendendo o processo, né? Que para um ator estar numa novela, num filme, numa peça, existem 200, 300, 500, milhares de pessoas ali no bastidor. Então, tem diretores, autores, iluminador, sonoplasta, camareiras, visagistas, milhares de técnicos, cenógrafos. Nossa, é muita gente. E aí, na faculdade, a gente foi se conhecendo, construindo nossa relação. E aí, durante esse TCC, que a gente foi se enxergando mais quanto produtores. Foi construindo esse lado, né, profissional, ele foi construindo ali, nesse processo da faculdade ainda. Porque é muito isso que o Wesley falou, assim, às vezes a gente acha que a gente gosta muito de uma coisa. Então, a gente gostava muito de teatro, gostava muito dessa área. E a gente achava que para fazer sucesso ou para seguir uma profissão nessa área teria que ser atuando, né? Vocês estão até me esclarecendo, porque também quando eu vejo isso, a gente pensa assim... Não, e é isso. E aí, graças a Deus que a gente se deu conta, que a gente não era bom. Meu Deus do céu! Então, a gente viu que não, a gente é bom produzindo, né? A gente é bom ali por trás, a gente é bom para fazer as coisas acontecerem ali. E a gente é muito bom nisso, então... Bora vamos fazer focar, isso. Vamos focar nisso, né? Mas a formação de vocês é? Rádio e televisão, Rádio e televisão. A gente escolhe faculdade muito novo, né? Então, assim,
Às vezes, a gente não tem uma coisa muito definida, assim, sabe? Entendi. Sabe? Tem aptidões, né? Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu mesmo, quando eu entrei, eu já queria ser produtora. Só que eu queria ser produtora de músicos, né? Eu não, Ah, tá, entendeu? Eu entendi. queria ser outra coisa. Mas é isso, assim, você gosta de uma coisa, mas você não sabe muito bem, né? Como é que funciona aquilo, você vai descobrindo com a E o vida. Wesley, queria descobrir... Eu queria ser ator, eu queria trabalhar com teatro, eu queria ser ator. Na época não tinha artes cênicas aqui no Espírito Santo, né? Uma faculdade de artes cênicas. E o que era mais próximo Não da tem área de ainda, artes né? cênicas... Não, chegou a ter um Mas momento, né? fechou, Já né? fechou. Mas o que mais se aproximava da área das artes era a área de comunicação. Então eu fui sem saber o que curso era. Sem entender de fato o que seria um curso de comunicação social. E fui aí dentro do curso entendendo que o meu lado criativo, meu lado de produção, era um lado que evidenciava mais. Então, às vezes os professores falavam assim: ah, o Wesley é mais organizado, ah, o Wesley é mais criativo. Então, a gente sempre fala que a gente tem estagiários, a gente comenta muito que o início do networking é dentro da faculdade, com seus professores. Até uma professora, ex-professora nossa, esses dias foi numa peça nossa. Então, ter uma boa relação com os seus professores, eles te ajudam muito, porque são pessoas adultas, né, que têm uma bagagem ali, você jovem, né, adolescente, tem ali uma troca muito boa. Então, eu fui me descobrindo quando produtor nesse processo de faculdade. Mas eu tô curiosa para perguntar, quando vocês atuavam, vocês chegaram a atuar. Sim. E o que vocês fizeram? Fala, Bruna, fala. Juntos a gente fez uma peça do Nelson Rodrigues chamada Toda Nudez Será Castigada. A gente não tem foto, não tem nada aí, Tem, gente. deve ter foto, Ai, vai que saber pena. onde. Eu devia ter procurado isso para mostrar aqui, para mostrar os dois atuando. E aí, como é que foi essa peça? Como é que foi essa? Ah, cara, acho que era coisa de Deve faculdade, olhar, dá uma, né? olha no Google, Todo Nesse Será Castigada com Bruna Você falou Dornelas, muito rápido. estudantes... Peraí, vamos lá. Eu quero Vamos ver, olhar. gente. Toda Vamos nudez ver. será Será castigada, castigada. coloca, Peraí. tipo, Faesa. É. Nácia, faz um cafezinho para mim. Mas pode ser o pequeno. Vocês querem café? Eu quero. Você Eu quer não, café obrigado, mais só forte? Pode ser mais forte. Show. É muito caro. Imagina É se muito fechar caro. um estádio, É fazer um muito evento. caro. Ainda mais que aquela estrutura que ela queria fazer do evento dela. Voa não sei da onde, elevador que sobe. É Isso é muito é uma caro. mega estrutura. É uma mega estrutura. Não paga, Então, não paga. é isso. Às vezes, assim, a gente também faz. A gente ouve muito isso. Você acha que a gente não ouve? A gente vai fazer peça aqui no Teatro da USP. Você fala, nossa, muito caro o ingresso, muito caro o ingresso. Mas eu acho que é tudo questão de valorização também, né? Porque, assim, é muito caro trazer um espetáculo pra cá. É muito caro trazer um espetáculo pra cá. Então, assim, às vezes, igual o Wesley falou, às vezes é um monólogo. A pessoa acha que é só o ator ali. A gente tinha um monólogo com a Natália Timber que era quase um musical. Só era ela no palco. Mas nos bastidores, minha filha, Era um monte de gente. um monte de gente. Esse final de semana passado, teve um musical da Bibi Ferreira aqui. Eram 40 pessoas. Você tem noção que é 40 pessoas? É muita gente. Então, Quando assim... você fala 40 pessoas, eu fico imaginando naquele espaço lá no, Pois é. no teatro. Mas falo é muita assim, gente, entre técnicos, elenco, bailarinos. E, exemplo, para trazer um espetáculo para cá, a gente às vezes gasta entre 100, 200, 300 mil reais. Você Aí acha você que a vai- bilheteria vai pagar? Não paga. Não paga. Não paga. A bilheteria não representa nada das despesas quase. Obrigada, amiga querida. Muito obrigada. Ai, arrasou. Ai, arrasou. Obrigada, querida. Só a gente está aqui buscando, encontrando uma foto dos dois atuando. Eles têm essa foto. Foi de que ano? 2004? 2004, gente. Olha isso. Mas eles não decidiram continuar como atores. Eles estão atuando nos bastidores, produzindo os eventos. Falei certo? Sim, sim, É sim, isso aí. sim. A gente sempre tem uma prática de uma vez por ano sentar e falar assim, vamos planejar o ano que vem. Na Que verdade, você- agora a gente tá planejando de 2 em 2 É, anos. A gente tem mas- coisa até 2027. Gente, Mas- isso é muito chique. Mas por que eu tô falando isso? Porque a gente às vezes tinha umas ambições, vamos fazer uma exposição, produção de uma exposição. E a gente foi percebendo que não tinha necessidade. Exemplo, o que a gente faz já é muito trabalho, consome muito a nossa fatia da nossa vida, do nosso tempo, e que a gente faz com muito amor, com muito afeto e com muito bem, né? Muito bem, sem falsa modéstia. porque quando a gente nós somos começou- muito bons, né? Nós somos excelentes produtores. Então, foi mudando, né? No lugar de hoje de fazer, eu quero fazer uma exposição, a gente fala assim, vamos fazer um musical, vamos... Enfim, a gente vai pensando outras coisas, outros sonhos. Porque vocês fazem, quando faz por amor, fica bonito de se ver. E vai vindo também. Então, assim, tipo...
igual o Wesley falou, ontem ele me mandou um e-mail, essas ideias, tal. E aí, eu às vezes tô vendo coisa que tá acontecendo na Broadway e aí, porra, que peça legal, aí mando pra ele. Ou às vezes eu tô lendo um livro e falo, porra, esse livro é foda. Pode falar palavrão? Pode. Fica à É... vontade. E aí eu falo, nossa, que esse livro é muito foda, acho que daria uma peça. E ele, a mesma coisa, entendeu? Então, às vezes, a ideia vai vindo, né? E às vezes é isso. Às vezes tem uma puta ideia que a gente não consegue, desiste no meio do caminho, vê que talvez não é o momento certo, e por aí vai. Então, realmente é uma E constância, é assim, né? interessante você falar que é uma constância, uma criatividade, porque são 17 anos criando. 17 anos vocês vão ter ideia. Sim. Tem que ter, né? Senão, Aí eu tô tão curiosa para saber quais são as. Porque ela falou que tem produção até para quando você tá começando a pensar. 2027. 2027. Eles não Pode. podem Não, dar tem umas que a gente já spoiler. pode falar, gente. Tem um espetáculo. Tem Chanel, que a gente pode falar. Só a Chanel, Morte do Caixeiro Viajante, a gente pode Mas falar. não pode falar o elenco. Não, mas pode É. falar o Não, só o espetáculo. espetáculo, o espetáculo, né? E, Ah. e esses espetáculos que vocês comentam, que trazem para cá, eles começam aqui e vão em outros lugares, e outras produtoras também podem levar eles para outros Sim. lugares? Não começa aqui. Um espetáculo, normalmente, né, existe uma fórmula, tá, de se produzir. Mas normalmente ele estreia no Rio ou em São Paulo. Ah, tá. Então, que são os grandes eixos culturais do Brasil. São onde as pessoas moram, né? Os atores moram, os grandes diretores, enfim, equipe criativa. As críticas saem de lá, os programas nacionais são gravados lá, então tudo acontece ali nesses dois estados, nessas duas cidades. E aí, um espetáculo, às vezes, não é todo que circula, ele vai circular. Então, exemplo, Bruna é uma grande atriz, eu sou produtor do espetáculo da Bruna. Aí a gente fez Rio, fez São Paulo. Bruna, vamos fazer uma turnê? Vamos fazer uma turnê. Aí vamos supor que a gente está sem patrocínio. O que acontece? As pessoas, né? Os produtores dos estados vão ligando. Wesley, queria levar a peça tal. É possível, eu mando a negociação. Então, exemplo, nem as peças não iniciam a turnê aqui. Elas passam por Vitória. A gente luta muito para as peças Virem pra cá. estrearem nacionalmente aqui. E vocês estreiam as peças também lá em São Paulo? Sim, super normal, super normal. Porque assim, aqui como tem pouco teatro, você tem que ter uma dinâmica, né, um tempo grande de teatro antes, né, daquele espetáculo estrear. Então, vocês têm uma semana, 2 semanas, e a gente não tem esse tempo aqui. Como não tem teatro, né, poucos teatros, você não consegue um teatro pra você ficar uma semana com ele aqui. E fora que seria mais custo, né? Porque, tipo, todo mundo mora lá, né? Mora no Rio, São Paulo, enfim. E aí, geralmente, em estreia, não vai só o elenco, né? Vai a equipe inteira, né? Porque é a primeira vez daquele espetáculo. Então, vai o cenógrafo pra ver se realmente o cenário que ele imaginou tá ali do jeito que ele imaginou, naquele palco. Vai o figurinista pra ver como é que o figurino dele ficou na luz, no cenário. Então, vai o iluminador, porque ele vai conceber na prática, realmente, aquela luz. Então, vai uma equipe muito grande, né? Então, por isso que é muito melhor a gente estrear sempre nesse eixo, né? Rio-São Paulo. Hoje, assim, a WB é líder na área de teatro, tá. né? Ou seja, que ela, mais faz, ela mais é atuante, referência. né? Mas existem várias incríveis, que até, inclusive, algumas abriram portas pra gente no aspecto que a WB tem 17, mas tem produtoras de 30 anos de mercado. Então, não é só a WB, mas eu acho que para se profissionalizar o mercado, para terem mais produtores, mais artistas, mais técnicos no nosso estado, o que a gente precisa é de mais teatros e mais empresas investindo. Né? Porque as empresas locais ainda são muito negligentes no investimento. Sim. A Unimed Vitória é incrível, né? Esse circuito que a gente vai estar realizando agora, o circuito da Unimed, Circuito Cultural Unimed, ele existe há 16 anos, ininterruptos. Inclusive na pandemia, a gente fez em formato Forma online. live, forma Olha, online. que bacana! A gente tem empresas, exemplo, a ArcelorMittal investe, a Vale investe, a Petrobras investe, mas são poucas. Imagina, um estado cheio de empresas. Estado riquíssimo, E né? você não vê. Então, ou seja, a cada, sei lá, não sei, eu vi esses dias um dado que vários milionários, né, no Espírito Santo, a cada tanto tempo surge um novo milionário. Mas cadê os investimentos de cultura? Cadê os investimentos? Não é só comprar carro, não é só comprar artigo de luxo, não desmerecendo, porque a gente gosta disso também. Não tem condições de comprar, mas gosta. Mas Gente, cadê o essa foto investimento? Então, eu falo mesmo com você, empresário do Espírito Santo, ou com as empresas mesmo que
que atuam no Espírito Santo invistam mais, invistam na cultura local do Espírito Santo, né? Invistam na comunicação do Espírito Santo, porque a gente só vai fazer com que o nosso estado cresça com investimento. Um grande presente que a cultura do Brasil ganhou esse ano, do Espírito Santo ganhou esse ano, foi a Lei Estadual de Cultura. O Espírito Santo hoje tem a LIC, que é uma lei estadual de cultura, que vários estados já têm leis estaduais, São Paulo tem a PROAC, Rio, Minas Gerais, enfim, vários estados têm, mas o Espírito Santo demorou, mas finalmente tem há 2 ou 3 anos, e foi um ganho enorme para o Espírito Santo, que é mais um benefício, né? Porque assim, não sei se você sabe, Rê, mas assim, a cultura ela não é sustentável. Ou seja, ela depende de patrocínios. Isso desde sempre, na época dos reis, existiam os mecenas. Então, sempre a cultura... coitada, imagina, 1%. Tadinha. 1%, ela tá ali, coitadinha. Ela é necessária, porque ela transforma todos nós, mas a gente precisa de patrocinadores. Então, assim, a principal lei hoje no Brasil é a Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, que foi tão bombardeada, né? até por vocês, porque a quantidade de fake news, que é isso. Primeiro, para vocês poderem entender, a cada R$1 que o Brasil deixa de arrecadar, porque a Lei Rouanet é via renúncia fiscal, ou seja, eu tenho possibilidade, eu aprovo um projeto. E aí, só para as pessoas entenderem, quando eu aprovo um projeto, o governo não me dá nada. Ele só aprova o projeto. É quase um TCC. Eu faço um estudo. Estudo de orçamento, estudo de objetivo, justificativa. Realmente é um grande TCC. A gente tem que estudar muito para mandar um projeto. E aí, quando ele é aprovado, eu tenho a possibilidade de captar aqueles recursos junto às empresas. Ou seja, o governo não dá nada. Porque, infelizmente, as pessoas, eu falo com vocês todos que estão assistindo aqui a gente, pesquisem antes do que ficar repassando informações erradas. Porque é muito feio, né, gente? Pesquisar fontes seguras, né, gente? Não é pesquisar aquele tio que mandou no WhatsApp, aquela coisa. Deixa eu ver que eu gosto mais desse aqui, prefiro mais aquele. Tem que ser imparcial nas informações. Sim. E aí... Exemplo, eu vi fake news. Cláudia Raia ganhou da Rouanet. Não, até agora a Madonna, que falou que o show da Madonna foi Rouanet. Jura? Ai, gente. Deu 600 milhões pra Madonna. Hoje em dia, você pesquisa, existe um site chamado Versalic, do Ministério da Cultura. Você digita o nome da empresa, tá tudo lá, é tudo transparente. A gente consegue mostrar isso? Claro, como é que chama? Versalic. Vitor, pode, por favor, aí achar na sua internet. A hora que você achar, você me dá um toque aqui, ó. Versalic. Isso. Aí a gente vai colocar isso na tela. Cultura.gov.br. A gente vai colocar aqui isso na tela, mas pode... E aí, voltando a falar sobre isso, sobre a renúncia fiscal. A cada R$1 que o Brasil deixa de arrecadar de impostos de um projeto, volta 1,60 para o Brasil. Ou seja, se a gente capta R$500 num projeto, volta R$500 para o Brasil. É isso daí mesmo. Então, só para vocês poderem entender, tem aí o Versalic. Projetos, propostas, proponentes, incentivadores, fornecedores. Você pode ali, exemplo, incentivadores. Você pode digitar o nome de qualquer empresa que vai mostrar todos os projetos que essa empresa patrocinou. Quer sugerir uma pra gente? Sei lá. Eita, aí vai que eu... Bradesco. Tudo que ele investiu em cultura. Por exemplo, investiu esse valor. Isso, Sim. aí você vê, ver incentivador. Aí vai aparecer todos os projetos que ela já aportou. Aí tá vendo? OSESP, que é a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. Não, de São Paulo. São Paulo, Pinacoteca. Museu Nacional. Restauração. Então, é isso. É transparente. É muito transparente. Vocês estão notando isso, hein? Então, e se você clica em cada projeto desse, você vai ver tudo que eles fizeram com esses 50 mil. Tem todas as notas fiscais lá. Tem tudo, entendeu? É tudo transparente. É tudo transparente. Gente, que bacana essa informação que a gente está compartilhando aqui. E aí, as pessoas, só para vocês poderem entender, alguém na sua casa bate oferecendo uma geladeira, um fogão, uma televisão, alguém já bateu na sua casa? Não. E a de vocês aí de casa? Alguém já bateu? Na de vocês também? Um carro de graça, porque é o seguinte, a renúncia fiscal no Brasil não é só da cultura. A indústria de geladeiras e fogões, de automóveis, a indústria automobilística, a indústria farmacêutica, as igrejas, tudo é renúncia, tudo, né, é renúncia. As igrejas, na verdade, elas não é isenta de impostos, né? Então, a automobilística, a de geladeiras, várias são renúncia fiscal.
a cultura no Brasil representa 0,000 nenhum por cento da quantidade de renúncia. Nós, quando produtores, quando um projeto é aprovado na lei federal de incentivo à cultura, na lei Rouanet, eu sou obrigado... E quando a gente consegue captar, não só aprovado. Quando a gente consegue captar, eu sou obrigado a destinar 10, 20, 30% de convites de graça para escolas públicas. Além disso, a gente tem sempre uma cota preço popular, então as pessoas que reclamam que o ingresso é caro, sempre tem essa nova IN agora, essa nova instrução normativa, todas as peças que são via Lei Rouanet, a partir de R$19 tem ingresso. Então, é isso. E fora isso, fora, tipo, meia entrada, que a gente é obrigado... A gente fala que o povo, né, aquele ditado horroroso, né, gozar com o pau dos outros. Porque, por exemplo, empresa de transporte, nosso Transcol aqui, idoso a partir de 60 anos não paga passagem. Mas esse valor, o governo, ele restitui às empresas de transporte. Pra gente, não. A gente é obrigada a dar de graça e ninguém tá restituindo isso pra gente. A meia entendeu? entrada, de onde vem esse dinheiro da meia entrada? A gente deixa de arrecadar e quem paga pra gente E assim, isso? só a cultura que é meia entrada, assim, não é que a gente é contra a meia entrada, não é isso, não existe, não é 8 ou 80, mas é só pra entender, porque, por exemplo, no caso, se eu fosse estudante, eu não vou pagar meia quando eu quiser comprar uma geladeira, ou quiser comprar um carro. Por que que na área cultural a gente é obrigada a oferecer esse benefício? Gente, eu não sabia disso. Sim, e aí, exemplo, essa renúncia fiscal, ninguém oferece um carro de graça para uma pessoa que não tem condição. Ninguém oferece uma Ou um geladeira de carro graça. a preço popular. Não existe isso. É só a renúncia e pronto, Então, entendeu? as pessoas, elas têm uma mania péssima de bombardear o que não conhece. Eu falo que nós, brasileiros, nós somos cidadãos incríveis. A gente é trabalhador, a gente é criativo, a gente é um povo do bem. Mas tem a mania de querer entender tudo. Entende futebol, entende gastronomia, entende política, entende tudo. Quer entender? Ok, estuda sobre isso. Então, quer falar sobre a lei? Quer criticar? Estude antes. Estude antes. Eu acho que o conhecimento só agrega. Mas a desinformação é um erro. Gente, vocês estão me lembrando aqui do pessoal da Dian Produções, da Tusa. Ela falou exatamente isso que vocês falaram a respeito da seriedade, da prestação de contas, que é uma pessoa que é um incentivador da cultura, um patrocinador da cultura, né? Porque vê se eu entendi, por exemplo, vocês têm um valor X, por exemplo, a gente vai passar um projeto de R$200 mil, por exemplo. O incentivo fiscal é que aquela pessoa, aquela empresa deveria pagar para o governo, mas ela vai pegar 4% e pagar para você. Sim. Exatamente. Seria isso. Isso. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Em vez de pagar para o governo, vamos incentivar. Isso você acha que precisa melhorar? As empresas precisam valorizar isso? Precisam valorizar porque elas desconhecem, né? Esse benefício. Elas desconhecem o benefício. E tem medo, ou tem preguiça. Receio, acha que vai impor renda, vai bater lá. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Ou que na hora de fazer a declaração de imposto de renda vai ser difícil. Gente, é a coisa mais simples do mundo. E hoje em dia, com essa tecnologia, antigamente a gente tinha que fazer um recibo. Aí mandavam um para a empresa, mandavam um para o ministério, ficavam um com a gente. Hoje em dia é tudo online. É tudo a coisa mais simples do mundo, entendeu? Então, na hora que o contador foi lá para... tem que pagar R$200 mil de imposto de renda. Já tá lá contabilizado que, sei lá, 100 mil foi para WB Produções para produzir espetáculo X. Então, é tudo muito fácil, muito fácil. Uma coisa também clara que deixar para as pessoas é que esse aporte desse dinheiro não é destinado para a WB. Existe uma conta pro proponente, do projeto. Ou seja, esse dinheiro não é da empresa, esse dinheiro é do projeto. Existe todas as contas vinculadas à Lei Federal de Incentivo à Cultura, assim, dos projetos, no Banco do Brasil, né? Que é um banco federal, né? Banco público. E aí, aquele dinheiro, eu não posso sacar. Vamos comprar uma coisa? Não pode, não existe isso. Existe orçamento e existe rubricas, orçamento, né? É tudo muito detalhado, é tudo muito transparente, é tudo muito, assim, às claras. Mas esse dinheiro não é um dinheiro daquele proponente, daquela empresa. É um dinheiro do projeto, para executar aquele projeto. O proponente, ele só realmente é o executor do projeto, né? Então, tanto que, assim, pro proponente, você tem uma quantidade X que você pode se autorremunerar. Entendeu? Sim. Então, mais do que isso, você não pode. Então, quando você vai fazer um projeto, você coloca exatamente o que você vai gastar. Vou gastar R$10 mil de cenário, vou gastar R$10 mil de figurino, vou gastar R$10 mil. Por isso que o dinheiro volta pro país, porque tudo é via tudo com nota fiscal. Não pode pagar nada sem nota. Então, por exemplo, aí eu vou pagar R$10 mil pra atriz. Vamos supor que a atriz quer cobrar 20, não tem como pagar. É só os R$10 mil. Vamos supor que o cenário, na hora de eu executar, custou 20.
esses outros 10 mil reais vai ter que sair do meu bolso. Não posso gastar além daquilo que eu prometi, entendeu? A não ser que eu peça uma readequação, que tem toda uma burocracia para você fazer isso. Mas é isso, é muito transparente. Se eu falei que eu vou gastar X, eu tenho que gastar aquele X ou menos aquele X. Eu não posso gastar mais, entendeu? E existe tetos, né? Vou fazer um projeto, vou botar lá que eu vou me pagar 100 mil reais. Não existe isso. Existe uma tabela da FGV, do SATET, sindicalizado. Então, tem lá. Cada estado tem. Vamos supor que o salário de ator no Espírito Santo é, sei lá, 5 mil reais. Então, eu não posso colocar 5.001. O sistema não aceita, entendeu? Então, assim, é tudo muito rígido e muito transparente, entendeu? Para as pessoas saírem toda hora massacrando a pobre da lei. E a relação entre, né, essas indústrias aqui do estado, que são poucas. Eu acho omissas, elas são muito omissas, porque, gente, a gente precisa de um desenvolvimento no nosso estado. É necessário desenvolvimento. Então, todos nós, a gente precisa incentivar. Qual é a forma de incentivar? Patrocinando, investindo. Existem empresas incríveis, como eu acabei de falar, a Petrobras, a Vale, a Arcelor, a Unimed. Entendeu? Aí empresas nacionais que investem aqui, a Porto, a Bradesco Seguros, que são empresas que não têm sede aqui, mas que investem bastante aqui, a Vivo. Mas tem tanta empresa aqui bacana que é local, que é do nosso estado e não investe, prefere pagar o imposto de renda e não investe. É uma loucura isso. É uma coisa também que eu queria falar com as pessoas, é importante as pessoas entender que às vezes a gente vê assim, coitada da dona Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro, Lei Rouanet, ou a Cláudia Raia, coitada, a Cláudia Raia vive sendo bombardeada. Gente, essas pessoas construíram uma carreira tão sólida, né? São pessoas, graças a Deus, tão bem-sucedidas. Um projeto de teatro não vai fazer ninguém enriquecer. Só para vocês poderem pensar, o que uma pessoa ganha no teatro em meses trabalhando, às vezes ela faz um public post e ela já pagou, ela já ganhou aquilo. Então é muito mais fácil para um artista ele ficar na casa dele, criando conteúdos e fechando contratos com marcas. E aí, estar no teatro, um artista, olha a importância para nós de um artista conhecido ou não estar no teatro. Porque é uma cadeia produtiva. A gente precisa... Imagina, se um artista está no palco, através do trabalho dele, ele gera milhares de empregos, diretos e indiretos. Então, para nós, é de suma importância que um artista se desafie e se coloque no palco. E outra, gente, é ao vivo. É ao vivo. Olha a prova que todos nós ali, produtores, técnicos e artistas, estão trabalhando ao vivo. Ao vivo. Tudo pode acontecer naquele momento. Então, isso é mostrar eficiência e qualidade de trabalho também. Sim, porque não é fácil. E quando a gente fala, assim, o tempo que esses atores se dedicam ao teatro, é tempo mesmo. Porque, assim... Antes de estar ali em cartaz, sei lá, Cláudia Raia está em cartaz em São Paulo com Tarsila, sei lá, 2, 3 meses. Antes desses 2, 3 meses, tem uma preparação. E a preparação do teatro, ela é muito... Assim, a gente começa 2, 3 meses antes. Então, assim, é ensaio todos os dias. Às vezes 5, 6, 7 horas de ensaio. Então, assim, realmente é uma dedicação. E é horrível a gente ver essas pessoas sendo massacradas, porque, assim, eu fico me colocando no lugar delas. Porra... Não vou sair de casa, acabei de ter filho, sabe? Pra ir lá, pra ficar ouvindo essas pessoas. As pessoas realmente têm que gostar muito. Porque, assim, ela ganha... Isso que você falou, ela ganha muito mais fazendo qualquer outro tipo de publicidade. E tem que ficar ouvindo esse tipo de coisa. Mas, realmente, assim, a gente precisa dessas pessoas. Porque é isso, assim, é uma cadeia de muita gente envolvida. Muita gente envolvida. Tarsila, que é esse musical da Cláudia, eu não sei lá quantas pessoas devem estar ali... diretamente, deve ser lá, umas 200 pessoas diretamente, que estão ali no teatro todos os dias. Imagine indiretamente, né? Então, assim, é uma cadeia produtiva muito, muito grande. E quando você fala assim, vocês falam sobre, né, buscar o patrocínio, né? Vocês pegam lá o projeto, bate lá na porta, Sim. vai numa empresa, por exemplo, talvez uma empresa vamos lá, na Petrobras, né? Já é uma incentivadora da cultura, mas vocês pegam ali o projeto, vocês dois, liga para a empresa, é assim que funciona bem assim. Essas empresas grandes têm editais públicos, né? A Petrobras tem, a Vale tem, várias empresas têm editais públicos. Mas esse que não tem, que você entra em contato com o setor de marketing, setor de comunicação, e vai batalhando, vai batalhando. Você vai batendo porta por porta, apresentando seu projeto. E aí onde a gente está encontrando muito não aqui no estado. Aqui no estado do Espírito Santo, sim.
Imagina quem quer Tem começar. gente que não tá nem abrindo a porta pra gente mais. É bom saber disso, porque assim, a gente já fica, né, preparado, né, para poder levar. Não, e é não. Gente, vocês estão 17 anos, tem um monte de referência a essas peças, um monte de empresas. Por que não? Atualmente, nosso trabalho ele é desenvolvido muito mais no Rio e São Paulo do que no Espírito Santo. Durante muitos anos, o Espírito Santo é a nossa bola da vez, era nosso estado e nosso trabalho mais atuante. Hoje, ele não representa nem metade do nosso trabalho. A gente está cada vez menos investimentos em projetos do Espírito Santo, né? As empresas locais acabam não investindo e menos coisas acontecem. Vamos voltar aqui para a foto tão esperada, tão gente. aguardada. Já mandou 18 anos atrás, ou 19. Então, vamos tentar achar. A Bruna tá aí. Eu Peraí, vamos ver se eu acho. Vamos ver se eu acho. Eu tô. Já achei. Vou até levantar para mostrar para vocês. A Bruna é essa. Do meio, Agora deixa eu achar um Wesley. Deixa eu ver o Wesley. Ai, o Wesley tá difícil. Alguém tem uma sugestão aí aqui da produção? Quem é o Wesley? Wesley, preciso da sua ajuda. É tudo preto. Gente, que diferente! Conta pra gente como que foi atuar aí pra vocês, gente. Que divertido isso! Isso foi na faculdade, não foi nem no teatro, né? Foi aquele ensaio que a gente fez lá em cima. No estúdio, né? Como é o nome da peça? Toda nudez será castigada. Nelson Rodrigues, né? Nelson Rodrigues é um dos nossos maiores dramaturgos aqui do Brasil, né? Tem mais fotos, gente, pra mostrar? Vamos ver. Ai, quem é quem aí, gente? A Bruna. Só tá eu Você aqui. fazia o papel de malvada? Eu era uma tia. Você fazia o papel de malvada? Malvadinha. E você fazia um papel do quê? Fazia um padre. Que legal, gente. Olha, gente, essas imagens só a gente tem aqui no nosso podcast. Obrigada por compartilhar. Essas fotos são os momentos que os dois Wesley. atuaram. Gente, ele era um padre. Um baby. Gente, que bacana. Dudu Moraes estudava com a gente na faculdade também. A gente consegue aumentar aí? Mas já tá sem qualidade. Não dá pra... Wesley aqui, eu ali no canto. Mas já tá legal. Eu tô amando isso aqui, gente. Tô amando as informações, compartilhar. Quem é Nessa quem? foto eu não tô. Essa foto é o Marcelo Ferreira, que foi o diretor. Ele é de uma companhia de teatro aqui do estado, chama Companhia de Teatro Urgente. Tem uma galera aí. Gente. Aí só tem eu aqui, o Wesley nesse dia não foi. Essa foto a gente foi capa do jornal, tá? Que isso, gente. Meus convidados são muito chique. Olha só as lembranças que eles trazem aqui pra gente. Mas é isso aí, gente. Olha, parabéns pelo trabalho de vocês. É muito bom conhecer a realidade por trás da produção cultural, da produção de um teatro. Eu realmente não imaginava que tinha tudo isso por detrás. Fala um pouquinho da equipe de vocês aí. Vocês são uma equipe de quantas pessoas? Eita. Agora a gente tem uma sede aqui no estado do Espírito Santo, né? Que aí somos eu, o Wesley. A gente tem uma social media, Ismara. A gente tem um designer, o John. A gente tem 2 estagiários, um estagiário de comunicação e um estagiário de ADM, o Guilherme e a Alana. A gente aqui no estado, assim, que tá ali todos os dias com a gente são essas pessoas. A Laís, nossa assistente de produção. Desculpa, é que ela entrou agora. Mas vai entrar mais gente. A gente tá selecionando agora um designer para poder, enfim, dar uma ampliada. Mas a gente tem uma equipe, né? A gente tem assessoria de imprensa, a gente tem assessoria jurídica, a gente tem assessoria contábil, tudo aqui no estado do Espírito Santo. Aí fora isso, a gente tem um gestor de projetos, um gerente de projetos que fica em São Paulo. A gente tem uma coordenadora de projetos que fica no Rio, uma produtora executiva que fica no Rio. E acho que de forma direta, assim, todos os dias, são essas pessoas. E fora isso, a gente contrata muita gente, né, assim, de freela, né, para fazer uma produção executiva, enfim. Inclusive, eu quero deixar um beijo aqui para Adriana Jenner, que ela é assessora de imprensa do casal, né, do casal de casal de produtores, tá, gente? Senão o marido da Bruna fica bravo comigo, vai ficar gente. bravo. Um abraço para você. Adriana, você tem que vir aqui no nosso podcast para bater um papo com a gente, porque ela fez aí a ponte do nosso convite para eles. E agora a gente quer saber um pouquinho da agenda, como é que tá aí, pessoal. Quer deixar um recadinho aqui pro pessoal acompanhar? Já deixei aqui, ó, o pessoal acompanha a página da WB, para vocês ficarem por dentro da programação e não perder nenhuma peça de teatro, musical, nada disso. Agora o convite deles, fiquem à vontade. A primeira coisa, agradecer pelo convite, muito feliz de estar aqui. É ótimo bater esse papo, trocar ideia e dividir conhecimento mesmo, né? A gente está aqui realmente para dividir sempre.
Para as pessoas seguirem o nosso Instagram, que é WB_Produções. Tem nosso site também, wbproduções.com, Facebook, YouTube, que a gente tem todas as plataformas e as redes, a gente está em tudo que é lugar. Só não estamos no X. Não, só não estamos no X. Não dá. Nem no OnlyFans. Nem no TikTok. Nem no OnlyFans. Eu acho que eu também não tô nesse daí, não. E aí, enfim, a gente tem uma programação robusta. A preocupação da WB é sempre em trazer para o Estado todo o perfil de atração mesmo. Então, comédias, stand-ups, dramas, musicais, tragicomédias, comédias dramáticas. A intenção realmente é fazer com que a gente alcance todo tipo de público. Então, a gente iniciou a programação agora em março, vai até dezembro. A gente deve produzir uma média de 20 atrações esse ano em Vitória. E tem algumas coisas que a gente pode contar, outras não. Então, agora, esse final de semana é a Vedete do Brasil, um musical com a Sueli Franco, Flávia Monteiro e a Bela Quadros. A gente está em junho? A gente está em maio. Ele já quer estar em junho. Já tô em junho, tô perdido. Aí em junho a gente tem um espetáculo infantil de um grupo de Uberlândia, que vai ser de graça, inclusive esse espetáculo lá no Sesc Glória. Depois inicia um espetáculo A Tropa, com o Otávio Augusto, um espetáculo que está há anos em cartaz, um espetáculo incrível, super bem criticado, que abre a programação da do Circuito Cultural 16ª Unimed. edição do Circuito Cultural Unimed. Depois tem um projeto internacional de dança, que vem bailarinos da Espanha e acho que agora de outro país, Sim. não sei se é Alemanha, enfim, de outros países, chama Dança em Trânsito, é até patrocinado pela Vale, vai acontecer na Casa do Governador. Gente, lá é gostoso. A gente fez uma É. matéria lá. Lá. Minha primeira entrevista aqui no estado foi com ele, foi com o governador. Eu fiquei super feliz. É. Você chegar num lugar e você, né? Ele me recebeu super bem. Lá é gostoso. E é de graça, hein, gente? E aí, julho, Bruno, é o quê? A gente tem Marco Luque no Sesc Glória, acho que em julho. Isso, gente, tem que entrar lá no site. E além desses espetáculos aqui, então, já que passa em todo o Brasil, né? A gente tá para estrear 3 espetáculos ainda esse ano. A gente vai reestrear Três Mulheres Altas no Teatro do Copacabana Palace, dia 4 de julho, no Rio. Dia 19 de julho a gente estreia um espetáculo chamado Antes do Ano Que Vem, em São Paulo, no Teatro Itália. Mariana Xavier. Com a Mariana Xavier. Em agosto a gente estreia... Olha que legal. Em agosto a gente estreia em São Paulo um espetáculo capixaba. Quando vai ser? Será que eu vou, hein? Quando que vai? Não sabe mais ou menos. É em agosto. O capixaba... É um espetáculo infantil. Ele mas iniciou eu vou aqui. pra prestigiar, 2 de gente. agosto no Teatro Itália também. A gente estreia lá. na República, lá em São Ah, Paulo. Iniciou super famoso, No Edifício né? Itália. Olha, não duvida não, que a Vai gente lá. tá sempre indo a São Paulo, eu e meu esposo. Já imaginou eu prestigiando a peça deles lá na minha cidade, mas ó, com os capixabas? Isso Vai aí. ser muito chique, gente, muito top. Tem outro espetáculo nosso também que é infantil, chama De Onde Vem o Dinheiro, que a gente vai fazer um projeto em escolas lá em São Paulo também esse ano. Então, acho que é isso, assim. Acompanha a gente nas redes sociais, é na WB, que lá a gente fala sobre tudo. Enfim, onde vende ingresso, onde vai estar e tudo. Não, é um Instagram muito bem informado. Gente, olha, convite feito, convite aceito. E o meu convite é para vocês continuarem a acompanhar lá o nosso conteúdo. Nós somos uma página de entretenimento aqui no estado do Espírito Santo. A gente faz a cobertura de eventos. A gente tem o nosso portal de notícias, os 24 horas notícias. E até o nosso próximo programa.